Se você quiser ler juntamente comigo, fique à vontade. Romanos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, que porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Glória a Deus. Meus irmãos, Romanos é um texto que Paulo escreveu justamente para os romanos. É um livro que a gente lê, e a gente lê do início ao fim, tomando pancada. Porque é um livro em que Paulo ele elogia, só que ele também ensina como que é a graça, como que é o pecado, como que é as coisas vivenciadas pelo pecado e desde quando o pecado veio. Em Romanos 5, a gente vai ver Paulo falando sobre o novo Adão, que por um homem que foi Adão, vendo aquela maçã também comeu do fruto, vendo o fruto também comeu e pecou. Por ele entrou o pecado no mundo. Ali não está dizendo que foi por Eva, está dizendo que foi por Adão, porque Adão desobedeceu à voz de Deus, tanto também como Eva. Só que por Adão entrou o pecado no mundo. Através dele o pecado veio e a morte veio. Adão morre, Abel morre e a descendência vai morrendo. A descendência de Adão chega em Abraão, continua morrendo. As pessoas continuam morrendo, continuam desobedecendo a Deus e o pecado continua reinando. A gente vai ver nos capítulos anteriores, em Gênesis, em Êxodo, que Deus olha para a terra e fala: eu vi este como justo, esse aqui é justo, como Abraão foi visto como um justo, como Noé foi visto como um justo, dentre uma geração de pessoas impuras, geração de pessoas que estavam em pecado. E aqui eu quero trazer um pouco, vou acelerar porque eu sei que eu tenho pouco tempo, da palavra do Senhor para você poder entender. Por Adão entrou o pecado. Adão foi o primeiro que trouxe o pecado e a morte para o mundo. Só que quando Jesus veio, ele veio para ser chamado de segundo Adão, porque Jesus ele não trouxe a morte, mas ele trouxe a graça e a vida. A vida que hoje eu e você temos, nós temos ela porque nós andamos em Cristo. E nós estamos vivenciando aquilo que Adão não vivenciou. Nós estamos vivenciando aquilo que Moisés não vivenciou, que é ter o Espírito Santo nos dias de hoje como um corpo em igreja. Aleluia. O pecado veio, reinou, fez uma bagunça. A morte veio, tentou matar, matou, mas quando chegou ali no pé da cruz, ela olhou para cima e falou: naquele ali eu não posso tocar. Aquele ali que está com os braços abertos, ele é diferente. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: eu não morro, a não ser que eu me entregue à morte. Só que quando foi o dia de Cristo morrer, que foi naquela cruz, ele disse: eu não vou entregar para a morte. Ele olha para cima e a Bíblia diz: a ti eu entrego o meu espírito. Ele morreu,
entregou o espírito para o Pai. Só que a morte pensou que ia ficar com o corpo. Aí é que ela se engana. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia. Quando chega no terceiro, a morte dança, porque Jesus pega o corpo e fala assim: não vai ter nem corpo. E agora eu tenho algo para poder te dizer. Naquele dia, a morte vai tentar também. Só que eu e você vai olhar e vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? E aquilo que é corruptível, a minha e a sua carne, ela se tornará em incorruptibilidade. Aleluia. E nós seremos salvos com Cristo. Estou te dando uma esperança aqui hoje, irmão. Se você crê, dá um glória a Deus, porque Jesus está voltando. E Ele está atrás daqueles que têm intimidade, que escolheram estar com Ele, que escolheram a graça dEle. Louva ao Senhor pela vida das pessoas que estão aqui. Porque eu sei que diante da sociedade que a gente vive hoje, ainda resta o remanescente, assim como Israel. E Deus tem promessa para remanescente. Não é só juízo, não é só dor, mas é a promessa de um dia receber o galardão e ver a voz dEle. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.